Paz do Senhor a todos os irmãos, passando mais uma noite com a poderosa palavra do Senhor, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, e que nos leva para o céu, aleluia. Hoje o Senhor colocou um tema no meu coração para nós estarmos, compartilhando juntos, aleluia, sobre perseverança. Quero deixar uma breve palavra que fica no livro de Josué 14, a partir do versículo 8, que diz assim, aleluia. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Aleluia. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, aleluia. Como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Palavra linda e maravilhosa, né? Glória seja dado o nome santo do Senhor. Essa palavra fala de um homem chamado Caleb, um homem que perseverou, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. Ele é aquele mesmo, aleluia, que nós conhecemos ali em Números 13, quando ele juntamente com os 11 espias foram espiar a terra, aleluia, de Canaã, a qual o Senhor havia prometido para o seu povo. E somente ele, aleluia, e Josué voltaram, acho que todos conhecem, voltaram com relatório, positivo quanto à terra prometida do Senhor. E este é o mesmo Caleb, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí ele fala, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, aleluia. Ele está falando daquele momento que eles foram à terra prometida. Eu, porém, aleluia, eu, porém, contudo, todavia, perseverei, aleluia, em seguir o Senhor meu Deus. Então, irmãos, a importância da perseverança, eu acho que de tudo que nós temos na caminhada cristã, aleluia, como armas, para nós termos vitória na nossa vida, com Deus, na nossa caminhada, aleluia, além da fé, aleluia, é a perseverança. A perseverança é algo muito, muito, muito importante na vida do cristão, né? A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, aleluia, será salvo. Então, existe, aleluia, uma perseverança que nós temos que ter, até para nós sermos salvos, né? Não é uma vez salvo para sempre salvo, mas aquele que perseverar até o fim, aleluia, nos caminhos do Senhor, na obediência, na santidade, na presença, aleluia, buscando ao Senhor, será salvo. E este homem, aleluia, eu amo essa história, sempre gostei muito dessa história de Caleb, principalmente essa aqui de Josué 14, E aqui fala, aleluia, no 10,
E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, aleluia. Como eu disse, 45 anos agora, há 45 anos ele, perseverando, aleluia, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, com 85 anos, e ele não tinha desistido, com 85 anos, aleluia, ele tinha permanecido, ele tinha perseverado, aleluia. Que história linda, né? Que serve de exemplo para nós, para que a gente venha perseverar na presença do Senhor. Hoje eu estava vendo um devocional que uma irmã colocou num grupo, ao qual eu participo. Ela estava falando sobre nós sermos intencional, Temos intencionalidade, temos comprometimento, temos perseverança. E o Senhor falou muito isso comigo, porque não é a forma como nós começamos, aleluia, mas é a forma como nós vamos terminar. Como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então não é como nós começamos, é como nós terminamos, porque começar muitas vezes é fácil, mas ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada, existem muitos obstáculos, na vida do cristão, existem muitas pedras no caminho, existem muitos espinhos, existem muitas lutas, muitas provas, Mas esse homem chamado Caleb, ele é um exemplo para nós, aleluia, ao qual está registrado aqui, nas escrituras sagradas, de um homem perseverante, de um homem que não desistiu, aleluia, de um homem que aos 80 e agora, como está falando aqui, hoje sou da idade de 85 anos, aleluia, aleluia. Quem dera, Nós chegamos aos 85 anos, aos 90 anos, até a idade que o Senhor nos permitir. E nós possamos dizer a mesma coisa, aleluia, como Ele disse, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu te encorajo, aleluia, a ser intencional naquilo que o Senhor te colocou nas tuas mãos. Eu te encorajo nesta noite, aleluia, porque essa palavra veio para mim no dia de hoje. Seja intencional, seja comprometido, aleluia, com aquilo que o Senhor já colocou no teu coração, aleluia. Não desista, não desanime, persevere, aleluia, porque a perseverança é uma arma poderosa, assim como a fé, assim como a esperança, Mas hoje eu estou falando sobre a perseverança, aleluia. Vamos perseverar, aleluia, porque, aleluia, somente quando nós perseveramos é que nós obtemos vitória. Somente quando nós perseveramos é que nós obtemos os frutos, aleluia, na nossa caminhada, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele está falando assim, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Muitos desistiram no meio da caminhada, muitos olharam para os problemas, Aqueles homens que subiram com ele, aleluia, a espiar a terra prometida, Não tiveram fé, não tiveram esperança, não tiveram perseverança, aleluia, aleluia. Mas ele fala, eu porém, aleluia, existe um porém para as nossas vidas, aleluia. Então eu falo nesta noite, tu porém vai até o fim, aquilo que tu começou, alabassuri canta lamanaia, o Senhor manda te dizer nesta noite, aleluia, tu porém vai até o fim, aleluia,
Aleluia, porque Caleb ele disse, aleluia, eu perseverei em seguir, aleluia, ao Senhor meu Deus, aleluia. Esse é o nosso segredo, perseverar em seguir o Senhor, o nosso Deus, aleluia, e não desistir no meio do caminho, aleluia, aleluia, não desistir, aleluia, porque muitos têm começado, como eu falei, muitos têm começado bem, mas existe o começo, o meio e o fim. Aleluia. Tem uma palavra que eu gosto muito, que fala em Abacuque, quando o Senhor fala de um avivamento sobre o povo de Deus. Aleluia, numa oração que ele faz. Ele fala assim, aleluia, aviva, ó Senhor, aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe o que eu entendo isso? Que é no meio dos anos que nós enfraquecemos, que é no meio dos anos que nós vamos perdendo o primeiro amor, que nós vamos enfraquecendo, que nós vamos desanimando, que nós vamos deixando de fazer as primeiras obras, que nós vamos muitas vezes fazendo a obra do Senhor relaxadamente, né? Aleluia. Não fazendo as coisas, né, como devemos fazer, não nos consagrando mais, não orando mais, não jejuando mais, não tendo uma vida realmente digna, né, diante do Senhor. Aleluia, porque não é para os homens verem, mas é uma vida consagrada a Deus. O Senhor nos chamou, nos separou, aleluia. Nós somos um povo separado, aleluia, para a obra do Senhor. Então, nós não podemos fazer as coisas relaxadamente, como diz a palavra do Senhor, mas no meio dos anos, como Abacuque estava orando, ele pediu, Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo no meio dos anos, aleluia. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha em nome de Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nos avivar, acender a chama, para que nós venhamos estar aos seus pés. Aleluia, que é o lugar de onde nós nunca deveríamos sair. Aleluia, que é aos pés do Senhor. Aleluia. Aviva-nos, ó Senhor, no meio dos anos. Aleluia. No meio dos anos, notifica, ó. Aleluia, que nós precisamos de Ti para continuarmos. Acrescenta a fé, acrescenta ânimo, acrescenta esperança, acrescenta a chama do Teu Espírito Santo, o amor. Aleluia. Nos nossos corações, o quebrantamento. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Então é no meio dos anos, aleluia, que está o perigo na nossa vida espiritual. Aleluia, porque há momentos em que nós podemos até estar na casa de Deus, até fazer as coisas para Deus, sem estar na presença de Deus, no automático, fazendo as coisas no automático, sem, aleluia, a presença. Aleluia. Mas eu quero, aleluia, fazer, aleluia, a obra do Senhor na presença. Aleluia, que é uma diferença, aleluia. É uma diferença muito grande de nós estarmos com o Senhor, de nós andarmos com o Senhor, de nós fazermos as coisas para Ele sem estar com Ele. É possível isso? É possível. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que a letra, ela mata. Aleluia. Mas o Espírito vivifica. Então, muitas vezes, por nós conhecermos, aleluia, por nós nos tornarmos religiosos, nós podemos fazer, aleluia, sem estar. Mas o Senhor quer que nós estejamos, aleluia, na presença dEle, para depois nós fazermos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alabassuri canta alabassaia. Aleluia, Senhor, que o Senhor venha avivar nossas vidas. Que o Senhor venha reacender a chama. Que o Senhor venha fazer uma obra regeneradora, transformadora, de dentro para fora, não de fora para dentro.
Aleluia. Aviva a nós, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos nossos anos, no meio da nossa caminhada, para que a gente seja um Caleb na nossa geração, aleluia. Um Caleb nos nossos dias, para que nós venhamos, aleluia, chegar aos 85, aos 90, aleluia. Na presença do Senhor, tão forte, tão firme, quanto o dia em que nós começamos lá atrás. Essa é a vontade do Senhor. Amém. Eu deixo essa palavra para a nossa meditação nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu venho te pedir, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, visita o Teu povo, Senhor, visita a Tua igreja na terra, visita aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão olhando para trás, aqueles que estão pensando muitas vezes em desistir, Senhor, aqueles que não estão muitas vezes conseguindo perseverar, Senhor. Aleluia, Senhor, uma hora no mundo, outra hora na igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar perseverança, Pai. Senhor, que o Senhor venha levantar o caído, Senhor. Que o Senhor venha levantar as mãos fracas nesta noite, os joelhos trementes, toda vacilação, todo aqueles que estejam cocheando em dois pensamentos, Pai. A Tua palavra diz que se o Senhor é Deus, seguir, se é Baal, seguir, se é o mundo, seguir. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos dá perseverança para nós vivermos os nossos milagres, para nós vivermos, Senhor, um tempo novo na Tua presença. Senhor, que a Tua unção, que a Tua graça, que o Teu renovo, que a autoridade que venha do céu, Pai, desça sobre nós nessa noite. Senhor, queremos ser o Caleb dessa geração, Pai. Levanta os Calebes nesta noite, Pai, em nome de Jesus, para que nós venhamos, Senhor, aleluia, prosseguir, Senhor, em seguir o nosso Deus, Pai, como Ele fez, Pai, que é um exemplo para nós nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, visita o Teu povo, a Tua igreja na terra, Pai. Aonde chegar, Senhor, essa palavra, Senhor, que ela chegue como um levantar, Pai. Porque a Tua palavra diz, levanta e resplandece, porque já vem a Tua luz, aleluia. Levanta o caído, prostrado, desanimado. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca, Senhor, a espada, Senhor, na mão do guerreiro que está desanimado, da guerreira que está desanimada, Senhor, a espada do Espírito, Senhor, em nome de Jesus, que é a Tua palavra, aleluia, levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, aviva a Tua obra, como diz a Tua palavra, no meio dos anos, no meio da caminhada dos Teus filhos, Senhor, aleluia, que já tem 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não sei, Pai, o tempo de caminhada de cada um, mas aviva, Senhor, aleluia, a Tua obra no meio dos anos dos Teus filhos, na caminhada deles, para que eles possam, Senhor, aleluia, sentir, Senhor, aleluia, Senhor, que o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave, tira todo o peso, Pai. Arranca os espinhos, Senhor, da caminhada, Pai. Em nome de Jesus, dá vitória para o Teu povo caminhar na Tua presença com leveza, aleluia, com graça, com carisma, com poder, com autoridade, com aquilo tudo que o Senhor já nos deu, Senhor, para que nós consigamos, Senhor, chegar vitoriosos até o fim. Aleluia, louvado, engrandecido seja o Teu nome, Pai, nesta noite. Aviva-nos, ó Pai, esta é a minha oração nesta noite. Aviva a Tua obra, aleluia, notifica nesta noite no céu e na terra, Pai, que nós precisamos, Senhor. Nos ajuda a perseverar até o fim. Aleluia, Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo. Abençoa a casa dos meus irmãos, a sua família, seus filhos, Pai.
Envia uma bênção, Senhor, aleluia, sobre a casa de cada um nesta noite. Senhor, envia a vitória, envia a cura, envia o livramento, envia, Senhor, aleluia, a provisão, envia tudo aquilo, Senhor, que eles estão precisando na noite desse dia, Pai. E faz uma grande obra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. É que eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço, Senhor. Também eu peço em nome de Jesus, aleluia, que os irmãos estejam compartilhando, né, dando o seu like aqui no nosso canal. Esse canal não é meu, esse canal é nosso, aleluia. E se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe com mais pessoas que você é, está sentindo que a pessoa está desanimada, que ela tem parado no meio do caminho, que ela não está tendo forças para prosseguir. Aleluia, a palavra de Deus diz, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Esteja compartilhando, esteja ajudando, esteja estendendo a mão, aleluia, né? Para aquela pessoa que você sabe que muitas vezes só caminha, aleluia. Muitas pessoas só caminham, né? Porque nós caminhamos. Muitas vezes nós queremos desistir, mas tem alguém que se espelha em você. Não desista. Alguém está se espelhando em você. Alguém está caminhando porque você caminha. E se você parar, muitas vezes essa pessoa também vai parar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra desta noite, palavra de perseverança. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Fico com essa palavra em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos. E eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E uma boa noite. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.